Oi, pessoal. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. A gente está começando mais um dos nossos encontros aqui. Hoje eu estou com duas presenças ilustres e eu queria vamos começar por partes. Primeiro, Fabiana, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Marcela, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, pessoal. Bem, graças a Deus. Obrigada aí. É um prazer estar com vocês. Bem, galera, eu queria dar as boas-vindas para vocês para aqui, para o nosso espaço do Reactor. Eu não sei se todo mundo conhece o programa e se todo mundo tem conhecimento, né, do programa da Microsoft, que é um programa global que está presente aqui no Brasil e fica aqui em São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Eu vou estar aqui com vocês hoje conduzindo essa sessão e ajudando um pouco na moderação das perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, enviem para a gente. Fale aí nos comentários e a gente vai interagir ao longo da transmissão. Antes da gente começar, eu queria passar dois recados importantes para vocês. Primeiro é sobre o código de conduta da Microsoft. A Microsoft em si, ela se propõe e tenta passar mensagens muito positivas nos eventos que ela faz. Isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador ou degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você vê uma fala, um comportamento ou atitude que você julga inadequada, por favor, vá ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar o nosso código de conduta e, se necessário, você também pode fazer uma denúncia, se precisar, tá? Antes de eu passar a palavra para as meninas e a gente começar o nosso workshop hoje, eu queria passar algumas orientações para vocês. Primeiro, esse conteúdo está sendo gravado, tá? Ao vivo. Vocês não vão aparecer na transmissão, quem estiver assistindo, no caso, né? Mas o conteúdo em si ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, você pode assistir ele depois com calma, só procurar lá no nosso canal. Se você tiver perguntas, comentários, enfim, quiser trazer algum ponto para a conversa, por favor, utilize a funcionalidade do Q&A. Fica numa barra que fica do lado direito da sua tela. Você pode, a qualquer momento, mandar algumas perguntas, falar alguma coisa, e a gente vai verificar aqui do outro lado. E a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas e responder alguns desses comentários. Então, por favor, faça isso ao longo da transmissão. Esse evento também tem legendas automáticas. Se você precisar de assistência, é só você ligar, fica no seu player, só acionar na parte inferior. Existem legendas em português, em inglês e em espanhol. E, por fim, quando vocês forem fazer algum comentário no Q&A, só um pouco de cuidado para vocês não compartilharem nenhum dado pessoal ou informação sensível, para a gente não comentar aqui ao longo da transmissão. A gente não está vendo vocês, então a gente não sabe se vocês querem que a gente comente ou não. Tudo bem? Então, hoje acontece o nosso terceiro encontro da série de workshops desenvolvidos através de uma parceria entre a FC e a Microsoft. Essa série em si conta com o apoio do Impact e da We Ventures também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as fontes, né, de capital, quais são e como escolher a melhor opção. Então, a gente vai falar um pouco sobre as opções de financiamento para negócios em fase inicial e compartilhar algumas dicas sobre os principais pontos a serem levados e considerados durante o processo para vocês conseguirem eles. Então, a nossa agenda hoje vai ter dois momentos. Esse primeiro momento eu já vou parar de falar, eu já vou passar a palavra para as meninas, mas a gente vai ter um workshop, que vai ser a apresentação delas, e na sequência a gente vai ter um momento para fazer perguntas e respostas. Então, de novo, pessoal, por favor, comentem, compartilhem, falem o que vocês estão achando. Beleza? Então, vou parar de falar aqui, vou apresentar as nossas convidadas. Hoje a facilitação vai ser feita pela Marcela e a Fabiana. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Eu vou começar primeiro com a Marcela, tá? Marcela, vamos começar com você? Vamos lá. De novo, boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigada aqui por nos receberem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Marcela, estou à frente do Event há um pouquinho mais de um ano. Eu sou advogada de formação, comecei minha carreira com direito empresarial e fiz aí os primeiros anos em escritório de advocacia. Depois migrei para o mercado financeiro, fazendo M&A Investment Banking. E fui muito feliz fazendo M&A Investment Banking e fiz minha carreira por lá. Até que em 2018 eu comecei a sentir, eu peguei um ciclo de mercado, né, de muita reestruturação de dívida, uns projetos mais tristes, com credor, com banco, etc.
e eu comecei a sentir muita falta de propósito. Eu sempre fui super engajada com social, com o terceiro setor, sempre fiz muito voluntariado, e nessa época de investment banking era absolutamente impossível, né? E então foi difícil tomar essa decisão, e foi difícil entender que era o momento, mas o meu ciclo com a AB tinha se encerrado, e eu pedi demissão, e chorei uma semana, mas depois eu finalmente comecei a me engajar, né, com o terceiro setor, e continuo até hoje, estou no board de algumas ONGs, isso me realiza muito. E me especializei em alguns temas aí, direitos humanos e saúde da mulher. E eu engravidei, tive meu filho, que vai fazer 2 anos agora. E eu, sinceramente, não estava ainda pensando em voltar a trabalhar, em me reinserir no mercado. Meu filho estava com 3 meses quando essas conversas começaram, mas aí me convidaram para o lançamento do fundo. E eu fui assistir, como qualquer espectador, até comentei com várias amigas que eu achei incrível, várias ideias, né? Falei nos grupos de mulheres do mercado, gente, olha que incrível que a Microsoft está lançando, mas nunca imaginei que isso fosse virar um job. E aí saí de lá, o pessoal da gestora me ligou, disse que estava procurando uma head para o fundo, e eu lembro claramente, eu falei, gente, tem vários nomes ótimos para indicar. A gente fala, não, Marcela, a gente está pensando em você mesmo. Meu Deus, meu filho tem 3 meses, eu não sei se hoje está de dia ou está de noite. Eu, inclusive, fui no evento rapidinho, porque eu tinha voltado para casa para amamentar. Aí, papo vai, papo vem, né, para reduzir aqui a conversa. Eu fiquei uns meses nessa conversa, conseguindo me convencer também que era o meu momento de voltar. E em fevereiro do ano passado comecei aqui. E desde então está sendo uma jornada incrível, um prazer muito grande realmente enxergar o impacto do que eu faço, né, de uma maneira mais instantânea, e unindo esses 2 mundos que eu gosto tanto, né, investimentos e projeto de impacto. Então é um prazer estar aqui, é um prazer estar à frente do WE, e eu espero que vocês aproveitem nosso conteúdo. Bem-vinda de novo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Fabiana, vamos se apresentar, e aí eu deixo com você e você segue adiante com a apresentação. Você está no mudo. Desculpa. Boa, pode deixar aqui. Obviamente. Pessoal, é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Fabiana, eu sou engenheira de formação e comecei minha carreira trabalhando mais na frente ESG, com uma consultoria de finanças sustentáveis. E eu sentia muita falta desse lado mais do empreendedorismo, do mão na massa, e foi aí que eu encontrei o Quintessa. Então, o Quintessa ele existe para apoiar empresas que desejam ser relevantes nas soluções dos desafios sociais e ambientais do nosso país. Sejam elas startups de impacto, onde a gente atua, né, ajudando a estruturar a gestão e escalar, sejam grandes empresas que queiram se conectar ali com essa pauta de impacto e de inovação aberta. Então, o meu trabalho aí na área de fundraising do Quintessa, ele pode ser resumido em 2 objetivos principais, que é apoiar a startup a consolidar a sua visão e estratégia de crescimento e identificar qual tipo de financiamento faz mais sentido para o contexto em que a startup está vivendo e, por consequência, conectar a esses potenciais investidores. Então, é com esse chapéu que eu vou falar aqui com vocês hoje. Já partindo um pouco para a agenda, né? Definir o melhor tipo de capital, ele depende de inúmeras variáveis. Depende do momento da startup, da estratégia de crescimento, do tipo de custo que se pretende financiar com esse capital. Então, por ser uma decisão que envolve as características de cada uma dessas startups, a gente pensou que a melhor forma de conduzir esse workshop seria, primeiro, apresentando as modalidades de financiamento, as fontes de capital e suas características, e depois partir para dicas mais gerais, mais práticas de como realizar esse processo de fundraising. Então, vamos lá? Fonte de capital, a gente vai começar agora a primeira parte. Empresas tradicionais que desejam levantar capital, elas têm basicamente 2 tipos de financiamento como opção. Dívida, que é a modalidade em que o empreendedor ele solicita um empréstimo, se comprometendo com o repagamento desse valor com juros adicionados, ou o famoso equity, né, que é a modalidade em que o empreendedor vende a participação societária e ganha um sócio investidor. Então, sempre fica a dúvida, qual dessas opções é a mais vantajosa, é a mais adequada? E isso vai depender de diversos fatores. São vários fatores que influenciam nessa decisão. E antes de eu entrar nessas diferenças de cada uma dessas modalidades, eu gosto muito de lembrar uma premissa geral que governa as dinâmicas de investimento. Eu acho que isso facilita bastante o entendimento das nuances, né? Então, em finanças, existe uma teoria que fala sobre o trade-off do risco-retorno.
E essa teoria afirma que quanto maior o risco que eu estou correndo, maior o retorno que eu espero como investidora. É como se eu ganhasse um premium por eu correr mais risco, né? Então, entendendo essa premissa, eu acho que fica mais fácil compreender essas diferenças dessas modalidades de capital. Na tabela a seguir, a gente tem essas principais características que são decorrentes dessa premissa financeira. Então, falando um pouco de dívida, né? Quando se contrata um empréstimo, assume-se esse compromisso de repagamento desse valor com juros adicionados. Por isso, quando você contrata um empréstimo, você, como empreendedora, precisa ter muita segurança que vai conseguir honrar com esse compromisso dentro do que foi prometido. Ou seja, a dívida ela acaba fazendo mais sentido para financiar projetos de baixo risco, como investimento de CAPEX, ou mesmo compra de máquinas, ou financiar projetos em que você já conhece a dinâmica, já conhece a operação, e que você entende ali como que ela funciona, quanto que é o payback. Já em equity, vale lembrar que o investidor ele compra parte da empresa na expectativa que essas participações se valorizem com o tempo. Por isso, a gente acaba financiando custos que de fato consigam fazer o negócio escalar e crescer rapidamente, que normalmente são investimentos mais relacionados à inovação e que contêm esse alto risco. Ou seja, eu acho que o principal ponto aqui é que quando a gente fala de financiamento adequado, não é sobre o tipo da empresa, se é uma startup ou uma empresa tradicional, e sim sobre o que se pretende financiar com dinheiro. Eu já acompanhei diversas startups que possuíam ali seus modelos escaláveis e bem disruptivos, mas que tinham linhas do seu planejamento que eram adequadas para serem financiadas por dívida, por exemplo. Vamos pegar assim um exemplo, capital de giro. Seria até estranho oferecer para um fundo de venture capital que acaba comprando essas participações acionárias seu bem mais valioso, que é justamente essas participações, para financiar algo de tão baixo risco como capital de giro. E do ponto de vista do investidor também não faz muito sentido, porque com certeza não vai ser um investimento em capital de giro que vai ser esse game changer da startup. Então é importante o empreendedor ele ter consciência dessas diferenças e que não necessariamente por ser startup ele vai ter uma estrutura de capital somente focada em equity. E, bom, esses dois mecanismos que eu acabei de falar, dívida e equity, eles são os principais tipos de financiamento para negócios tradicionais. No entanto, eu sei que aqui a gente tem empreendedoras de negócios de impacto. E negócios de impacto, eles contam com uma terceira modalidade. Então, para quem não sabe, negócios de impacto, eles têm a intencionalidade de gerar soluções que resolvem tanto o problema de mercado, como um problema socioambiental crítico que a gente está vivendo. Por isso, a gente apelida carinhosamente esse setor de impacto como setor 2,5, porque as startups, empresas que estão dentro desse setor 2,5, elas têm tanto essa característica do segundo setor, né, de sustentabilidade financeira e geração de lucro, como também características do terceiro setor, que é justamente a geração de impacto positivo. Por isso, esses negócios, eles podem acessar também os bolsos do terceiro setor, que são as famosas doações a fundo perdido ou grants. Então, só para ilustrar, a gente teve uma captação aqui dentro do Quintessa, uma health tech, que ela tinha uma rodada que foi composta tanto por fundos tradicionais de venture capital, que enxergavam nessa rodada uma oportunidade financeira interessante, escalável, como também a participação de fundações, que viam nessa rodada a oportunidade de ampliar o impacto na saúde em larga escala. Legal, obrigada, Fabi. Vou dar continuidade aqui falando um pouco das fontes de capital, né? Só para vocês entenderem, que eu também assumi que todo mundo já estava familiar, o eVentures é o primeiro fundo da América Latina 100% dedicado a investimentos em mulheres, né? Então, a gente atua em investimentos, então a gente é um FIP organizado no Brasil, regulado pela CVM, então a gente busca retorno financeiro, mas a gente também causa um impacto, né? Um impacto social, aí fomentando o empreendedorismo feminino, trazendo essa lente de gênero para os nossos investimentos. Então, no espectro aí dos investimentos de impacto, né, a gente está aqui mais próximo da esquerda, mais próximo dos investimentos tradicionais que buscam retorno. Não é assim, a gente não dá grants, como nesse espectro aí que a Fabi explicou, a gente não dá grants, a gente faz investimentos com equity em troca.
justamente buscando esse impacto social e fomento do empreendedorismo feminino, mas também não podendo deixar de lado o retorno financeiro do nosso investidor. Né? E quando eu falo assim de fontes de capital, quando eu faço esse tipo de apresentação, eu faço sempre a brincadeira que capital para mulheres é assim, merecia um tema do Globo Repórter, né? O que é, onde estão, como achar, o que comem. Realmente é muito difícil, nós somos hoje 2% do capital global de Venture Capital vai para mulheres, né? Isso é um número super alarmante, é o que nos move aqui todos os dias. Do lado dos investidores, as mulheres são cerca de 8% dos investidores no mundo, à frente de fundos de investimento. Então, realmente, a jornada de fundraising para a mulher é muito mais difícil, muito mais árdua do que para os homens, né? Assumindo que uma mulher faça 100 reuniões buscando capital para a empresa dela, em 92 dessas reuniões ela vai se encontrar com homens que não têm, assim, nenhuma familiaridade, tem todos os vieses com a jornada feminina. Também isso jamais se provou que existem perguntas enviesadas, né, os vieses inconscientes e perguntas tendenciosas aí nessa jornada de fundraising. Então, a gente vem justamente equilibrar um pouco esse cenário, né, tentar trazer o capital para a mão das mulheres. E a gente também se encontra muito, como o WE atua em vários estágios de maturidade, a gente também enxerga muitas empreendedoras que ainda estão um pouco perdidas, que não sabem onde procurar esse capital, em que estágio elas se encaixam. E é importante a gente sempre frisar que existem investidores para cada estágio de maturidade de empresa, né? O WE atua de ideação até Series A e Series B acompanhando, porque a gente tem dois braços. A gente tem o WE Impact, que atua nas early stage, e a gente tem o eVentures, que faz cheques a partir de R$1 milhão em empresas que já estejam tracionando. Então, quando você tem a sua ideia, tem a sua empresa, não tem certeza de onde procurar esse capital, tenta encontrar dentro aí dessa gama de investidores em qual estágio de maturidade de empresa eles se especializam. Isso é super claro. A primeira rodada que você vai levantar vai ser um Friends and Family, tudo aqui a gente assume no investimento de equity, né? Vai ser um Friends and Family. Então, uma rodada pre-seed, né, para tirar a ideia do papel, para começar a sua operação, né, obviamente naquele bootstrapping, mas para começar a ganhar um corpo aí, começar a ganhar atração. Investidores anjo também estão aí para isso, para o super early stage. E aí vem aceleradoras que também atuam desde esse momento super early até um pouco mais para frente, junto com os anjos. E o Venture Capital em si, que é o que o fundo eVentures que aí atua geralmente do pre-seed até Series A e Series B. Para vocês terem uma ideia, essa informação é disponível, né? Ela existe. Então, tem sites diversos que fazem uma curadoria aí de quem são esses nomes no mercado. Isso aqui está antigo, desatualizado, nem o eVentures está nesse material, mas é só uma exemplificação aqui de quem são os players em cada estágio de maturidade no mercado brasileiro, né? Então, sabendo assim, estou super early, meu projeto está no papel, não tenho tração, não tenho um primeiro cliente, não tenho um MVP, anjos, aceleradoras, vamos olhar aqui quem são, vamos descobrir quem são esses caras. Já comecei a tracionar, tenho um primeiro cliente, tenho um MVP rodando, tá dando certo, vamos olhar quem são os pre-seed e seed. Né? E a partir daí, o caminho natural é crescer, é ganhar investimentos mais robustos, Series A e Series B. Então, só para vocês entenderem que existe sempre um investidor adequado para cada estágio de maturidade da empresa. E muitas vezes o que eu vejo nas empreendedoras é gente super early, com uma ideia no PowerPoint, que não tem nada de errado com isso, mas queimando, não é nem queimar cartucho, é queimando energia própria desse processo de fundraising para a empreendedora, que já é super desgastante, cansativo, com grandes nomes que fazem investimentos só maiores em later stage. Então, se poupem, né? Eu acho que é sempre importante a gente estudar e entender quem são os investidores para o seu momento apropriado, para não precisar se esforçar demais, marcar reuniões e se exaurir com coisas que não são o momento ainda. Então, você tem uma ideia, vai mostrar o SoftBank? É too early, né? Não gasta seu tempo. Gasta esse tempo, sim, ganhar atração, crescer, ganhar musculatura, para daqui a uns anos falar com o SoftBank. Essa é mais ou menos a ideia. Agora a gente entra no processo de fundraising em si, né? Isso aqui é mais uma preparação. Então, como vocês começam a pensar para o fundraising é um processo árduo, é longo, né? A gente não pode deixar de lembrar disso. E o que eu mais escuto das empreendedoras é que, meu Deus, eu tô louca para o fundraising acabar para eu poder voltar para a minha operação. E é verdade, assim, você acaba tocando duas empresas durante o fundraising. Você toca a operação da empresa que tem que crescer, tem que atingir todas as metas, atingir as projeções e, ao mesmo tempo, tem que lidar com esses investidores diariamente em milhares de reuniões. Então, é cansativo, é uma jornada dupla para a mulher que já tem jornada tripla, então fica uma jornada quádrupla. É bem cansativo, mas
na minha cabeça, assim, o mais importante, como a gente lida com mulheres, né, e traz sempre uma lente de gênero aqui, a Fabi me complementa no que ela quiser, tá? Pelo amor de Deus, mas eu tô falando sempre com a nossa lente de gênero, como a gente lida com mulheres, é importante a gente entender que vivemos em um mundo ainda predominantemente machista, os homens são maioria nas finanças, são maioria nos investidores, são maioria nas exatas, então a mulher precisa estar preparada para enfrentar esses vieses. E como é que uma mulher está preparada? Tendo conhecimento. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que uma mulher com conhecimento é imbatível, com conteúdo, né? Então, cheguem para o processo de fundraising bem preparadas e não falta material aí para embasar isso. Eu acho que não só a gente, mas diversos outros players preparam materiais super interessantes sobre como se preparar, né? Como fazer o seu sumário executivo, qual tom dar nos e-mails, né? Quais documentos você precisa apresentar e ter em mãos rápido para mandar, né? Um pitch deck sucinto, conciso, não fazer um pitch deck muito longo com informação que não é necessária, mas ao mesmo tempo ter todas as informações necessárias ali dentro, né? Falar do mercado, do produto, do time, do perfil do cliente, obviamente falar dos financials, a gente recebe muito deck sem financials. É a primeira pergunta que eu vou fazer, né? Eu acho que ninguém no mercado vai investir sem olhar financials, então eu entendo que... não, tô vendo aqui os comentários. Eu entendo que é importante a gente se resguardar sim, né? A empreendedora ter cuidado com as informações dela, com certeza, mas também é importante dar um mínimo de informação para gerar um engajamento ali com o investidor, né? Para otimizar o tempo de todo mundo. Então, um pitch deck curto, mas com conteúdo certo, né? E sempre deixar bem claro o que é real e o que é projetado, né? O que já foi concluído, o que é histórico e o que é projetado, porque muitas vezes eu sei que a gente precisa monetizar, né, capitalizar em cima do projetado, que é o sonho grande de toda startup, mostrar o crescimento, mas é importante mostrar, definir com clareza ali o que é real, o que já foi concluído, do que está sendo projetado. Então é sempre importante ter em mãos, no começo de todas as conversas, sumário executivo, né, um textinho simples, projeção, histórico, receita, como está o cap table? Também a primeira pergunta que a gente sempre faz quando já não está no material. Como é que está esse cap table? Já tem anjo? Não tem anjo? Como é que está isso? E vou falar isso, acho que algumas vezes ao longo dessa apresentação aqui, mas é muito importante a mulher acionar os contatos de mulherada. A mulher já faz menos networking do que o homem, né? Então a gente precisa falar com os amigos, com os advogados, com pessoas mais experientes, com pessoas que estão em fundos, conhecidos ou não, manda um cold call no LinkedIn. Toda mulher tem muita boa vontade para ajudar outras mulheres, né? E além disso, com certeza nós temos muito mais contatos do que a gente consegue lembrar e pensar na hora de acionar. Então não tenham vergonha, não tenham medo de acionar esses contatos na hora de fazer essa jornada de fundraising, na hora de se preparar, na hora de fazer as conexões com os fundos. É muito importante você dedicar um tempo de verdade, assim, de qualidade, a ter um material redondo, que isso vai facilitar muito o processo. Boa. E falando em material redondo, eu acho que a segunda pergunta que vem a partir disso é como que eu começo com esses materiais, né? Então, antes de fazer os materiais, é importante ter o entendimento sobre qual a estratégia da rodada em questão. Então, eu acho que uma pergunta que todo início de conversa, né, com os investidores, que já é dito e feito que vocês vão ouvir para que você precisa desse dinheiro, né? Então, captar sem ter um claro entendimento de onde vai esse dinheiro é uma captação que provavelmente ela vai ser falha. Então, como primeiro passo, a gente fala que é fundamental entender qual o objetivo e o marco daquela rodada. Então, reflita. Terminando essa rodada, o que eu quero ter atingido? Pegando um exemplo aqui de uma empresa que está pronta para expandir para novos mercados. Uma linha mestre que pode guiar esse planejamento nossa, para a próxima rodada eu preciso prover capital operacional para os próximos 12 meses, contratar um COO e 3 desenvolvedores e expandir para 2 novos mercados. Dá para perceber como que esse fio condutor é importante? Ele basicamente é um fio que vai alinhar os empreendedores e os investidores sobre qual que é o foco, né, da próxima rodada, o que se pretende buscar nessa próxima rodada. Então, e é justamente com base nesse fio condutor que a gente estima o investimento necessário. Então, pensando aqui nesse exemplo que a gente deu, né? Quanto tempo eu gastaria para atingir esses novos mercados, né? Para fazer essa expansão para esses novos mercados? Quanto que seria o meu burn rate, né? Quanto que eu estou queimando por mês? Já com isso, já é possível estimar o que seria um range de captação.
E é importante captar justamente se ater ao necessário para atingir esse próximo marco. Então, a gente vê muitas vezes empreendedores trazendo um valor superestimado, e isso gera até uma suspeita, assim, né, por parte do fundo, porque eu acho que sempre vale aquela máxima: a participação societária é o que você tem de mais valioso. Todo empreendedor sabe como que é difícil, é um trabalho árduo, né, fazer a construção dessa empresa, então sempre tomar cuidado com essa questão da diluição. E aqui vem duas dicas muito importantes. A primeira, preparar com antecedência. Então, as captações, normalmente, quando elas saem super bem, super rápido, elas duram 6 meses, mas a gente indica começar o planejamento com no mínimo 9 meses de antecedência, porque podem existir ali inúmeras surpresas nesse caminho. E tomar cuidado com as diluições do cap table. Então, cada rodada tem sua diluição máxima esperada, e como a Marcela mesmo falou, existem muitos blogs que já têm essas referências, então, que dá para encontrar facilmente, né? Então, para investidor anjo, você tem uma participação esperada, e assim vai. Mas, no geral, a gente tem uma regra que para não ceder mais do que 25% das participações em uma rodada. Esse ponto da diluição, de não ceder participação, assim, aperta nosso coração. Aqui a gente vê empreendedoras incríveis levantando capital semente, assim, logo depois da rodada anjo, já quase não tem 50% do capital mais, já está tudo na mão dos investidores. Gente, pensa comigo, pelo amor de Deus, como é que vocês vão se remunerar daqui a 5 anos, 10 anos, quando vender essa empresa na saída, bombou, milhões, unicórnio, uhul. A empreendedora está com 8% da empresa. Não vale os anos de trabalho duro e árduo que vocês colocam nesse meio do caminho. Então tem que se apegar muito, assim, isso sou eu, um fundo de investimento falando, mas é que a gente é muito pró-empreendedor. Vocês têm que se apegar muito ao equity, ao cap table, a entender que essa é a maneira que vocês vão remunerar o trabalho de vocês lá na saída, entendeu? Todos os investidores vão pedir equity ao longo dessa jornada, mas todos também têm em mente, assim, têm a consciência das médias do mercado, como a Fabi falou, isso é público, assim, tem vários blogs que falam sobre isso. Então, é muito importante esse ponto, assim, sempre que me pedem uma dica para dar para empreendedor, é essa dica: não abre mão do seu equity, pelo amor de Deus, senão, cara, lá no futuro você vende a empresa e ganha R$4. Esses anos todos de trabalho para nada. Vamos lá. Aproximação, primeiro contato com o investidor. Como eu falei, gente, primeiro ponto é preparo. Mulheres preparadas, com conteúdo, respostas na ponta da língua. É claro que é normal não saber alguma coisa, claro, mas é importante você estar sempre bem afiada e com bastante conteúdo. Para fazer esse primeiro contato com o investidor, como eu falei, a gente não pode ter vergonha de acionar os nossos contatos. Então, olha no LinkedIn, vê quem conhece quem, né? Pede essa indicação, não conhece ninguém, manda um inbox. Tenta sempre achar alguém que te conecte com alguém do portfólio, do fundo, para fazer esse contato por introdução. Geralmente é melhor do que cold call. É claro que por cold call também vale, mas idealmente por introdução. Então, não hesitem em acionar as suas redes de relacionamentos. E sempre, como eu falei, né, durante essa interação com o fundo, mostrar confiança, ter bastante conteúdo, estar bem preparada, mas isso é uma coisa que eu trago, assim, que esse mercado ainda é novo para mim, né? Eu tô aqui há 1 ano e pouco. Investment Banking, a gente não vê essa postura tão aberta a críticas, né? Essas críticas construtivas, esse feedback que acontece aqui no Venture Capital. Eu acho muito legal de ver como os fundos, como investidores, como o pessoal realmente dá feedback construtivo para as startups e quer ver, se falam, olha só, ajusta tal e tal coisa e volta daqui a 2 meses, eles de fato querem ver isso. Eu acho incrível. Então, estejam abertas a receber essas críticas, esses comentários e a implementar na empresa, porque com certeza isso vai mostrar, inclusive, uma característica super importante nas empreendedoras, né, que é a adaptabilidade, que é essa conseguir aceitar os feedbacks e implementá-los. Isso vai mostrar, quando você implementa, vai mostrar essa característica para os fundos. Então, é muito legal, eu enxergo isso nesse mercado. Né? E também saber ouvir o não, né? Que a jornada, com certeza, ela é muito mais de nãos do que de sims. Isso aí é importante ter em mente. Então, estar preparada para ouvir esses não, obviamente, né? Tentar, na medida do possível, não se abalar psicologicamente, saber que tem vários fundos diferentes, têm fits diferentes. Então, tem fits com características diferentes de empresas, então às vezes não é a sua, mas uma hora a sua vai chegar. Então saber que
vai acontecer muito não ao longo dessa jornada, mas uma hora o sim chega. E manter esse relacionamento, tomar um café com o pessoal, bom, agora na pandemia, tomar esse café virtual com o pessoal dos fundos, né? Sempre manter em contato, sempre que possível, com os investidores, dando updates da empresa. É super relevante manter esse bom relacionamento para o futuro, as portas permanecerem abertas. Boa. Agora, passando por um ponto que também sempre é motivo de dúvida, né? Valuation. Existem alguns mecanismos, né, para estimar o valor de uma empresa, e sendo que os mais utilizados seriam o fluxo descontado e múltiplos. Então, o fluxo de caixa descontado, ele é falando rapidamente, né? Você projeta o que você pretende gerar de caixa nos anos seguintes e traz esse resultado para valor presente. E também, vocês digitando o fluxo de caixa descontado, existem ali inúmeras referências que mostram no detalhe como isso pode ser feito. Então, tem também por múltiplos, que quando você analisa empresas semelhantes, né, à sua, você analisa o desempenho econômico financeiro e aplica a mesma lógica para entender quanto que seria o seu valor. Então, se você é uma health tech e sabe que empresas do setor similares à sua estão captando um valuation igual a 5 vezes o que elas possuem de receita, talvez um múltiplo de 5 pode ser um bom cheiro ali para um valuation. Mas eu estou trazendo isso porque o principal ponto que eu queria passar aqui é que, independente do método que você for utilizar, tudo isso é uma estimativa de avaliação interna. Quem fala, de fato, o que é o valor da empresa é o mercado. Valuation é oferta e demanda. Então, não adianta você ter feito uma projeção super bem detalhada, bem feita, que gerou ali seu valuation de 10 milhões de reais. Se ninguém estiver disposto a pagar por isso, provavelmente essa empresa não está valendo esse valor. Então, por isso que a gente sempre indica falar com muitos investidores, até para poder mitigar essa possibilidade de ancorar um valuation superestimado nas primeiras rodadas, que é algo que anda acontecendo muito e que, na minha opinião, é um dos principais riscos que os empreendedores no início da captação podem enfrentar. E é meio estranho, né? Porque à primeira vista, quando eu falo, né, de que o valuation superestimado pode ser um risco, parece até estranho porque, nossa, receber uma oferta maior do que você estava esperando parece ótimo. No entanto, isso pode até inviabilizar as rodadas futuras. Então, só para explicar, lembrando aquele ponto inicial que a gente trouxe no começo da apresentação, os investidores, eles compram participações acionárias, né, na expectativa que elas valorizem com o tempo. Ou seja, é esperado que a cada round o valuation da empresa aumente. Se você ancora um valuation muito alto desde o início, é possível que os investidores profissionais que começam a entrar nas rodadas subsequentes não estejam dispostos a pagar esse preço alto, dado que eles têm inúmeras outras oportunidades de investimento. E aí o resultado pode ser que o empreendedor não consiga fazer novas rodadas. E eu sei que pode parecer um exemplo muito específico, mas é impressionante como isso está acontecendo. A gente está vivenciando um momento muito líquido, muito investidor novo, sem saber a dinâmica do mercado e pagando ali valuations super altos, e do ponto de vista do empreendedor, ele achando ótimo, né, que está conseguindo vender para um valuation tipo gigante, mas aí acaba que quando ele vai negociar com fundos profissionais, ninguém está disposto a cobrir ali esse valor. Então, para mitigar qualquer um desses riscos, a gente indica para conversar com o maior número de investidores possíveis. Então, vamos supor que chegou um investidor oferecendo 5 vezes o que você estava avaliando internamente, o que você entendia que era o valor dessa empresa, querendo comprar participações, né, por um preço muito maior. Fale com mais investidores. Se esses investidores tiverem essa mesma sensibilidade, então trouxerem ali esse viés de tipo, putz, realmente topamos pagar esse valor que você está falando, ótimo, validou no mercado. Agora, se a maioria dos investidores trouxerem uma visão que estava muito mais próximo da sua avaliação inicial, muito provavelmente sua empresa está valendo mais próximo desse número mesmo. Então, essa é a maior validação que você pode fazer em relação ao valuation. Com certeza, o mercado agora está um mercado super líquido, né? Então a gente tem visto muito valuation inflado. É um processo que a gente brinca que a gente tem que fazer um processo de educação com o mercado aqui, com os demais investidores, né? Assim, até que não é culpa deles, tem muito investidor aí que é remunerado por capital deployado, então
acaba inflacionando o mercado meio que sem querer, mas a verdade é que a gente precisa fazer um processo de educação para trazer o valuation para a realidade de volta aqui. No momento, eles estão muito descolados mesmo. Vamos lá. De novo, no item de preparo, né? Mulheres preparadas são imbatíveis. Vemos muita empreendedora sem nenhum conhecimento sobre essa jornada de fundraising, que, como eu falei, é árdua, mas é importante ter esse conhecimento, né? Então, na hora de negociar pela primeira vez os contratos, por exemplo, tá de olho no que é importante, ter familiaridade com essas cláusulas, que a gente já falou aí, de não abrir mão do equity, né? Eu vejo muito empreendedora que chega aqui agora nos rounds de série A ou até antes no semente, com contratos com anjos que elas não entendem, que não tinham familiaridade com as cláusulas, assinaram no afã de conseguir capital e sem conhecimento do que está ali dentro. Então é muito importante a gente ter conhecimento, né? Vocês como empreendedoras terem conhecimento dos termos econômicos mais comuns desses contratos, do controle, dos direitos, da governança, né? Ter um pouquinho de familiaridade com isso. Isso com certeza também tem bastante material disponível, eu até cito livros aí mais específicos, né? O meu Venture Deals não está aqui, tá ali. Eu tenho um livro que eu brinco que é meu livro de cabeceira, que ele é tipo um manual assim de deals de Venture Capital, se chama Venture Deals. Tem muita informação relevante aqui, que nem essas aqui, mas é importante a gente ter, então, né, as empreendedoras saberem o que é preferência na liquidação, liquidation preference, né, e por que os fundos geralmente pedem isso, qual que é a diferença de pre-post money valuation, né, que vocês sempre vão ouvir esses termos, option pool, criar, né, o option pool antes de começar a rodada, as cláusulas de controle, antes de diluição, direito a veto, o que geralmente os fundos pedem, né, para não se surpreenderem também, né, entenderem o que é prática. Por exemplo, uma coisa que eu vivo com muita frequência eu sou um fundo organizado no Brasil, regulamentação CVM, então tem certas coisas, direitos de governança, que eu preciso pedir por regra da CVM, e que fundos organizados fora do Brasil não estão sujeitos, então tem outro conjunto aí de direitos que eles pedem na hora de investir, né? Então é importante a empreendedora estar familiarizada com esses tipos com os mais comuns, né? O que se pede, o que não se pede, o que é razoável, o que não é razoável, porque é sempre uma negociação, nem todo mundo vai ser um fundo super pró-empreendedor, ursinhos carinhosos que nem a gente, tem outros fundos que realmente vão pedir o máximo possível da empreendedora e se ela for abrindo mão, vão pegando. Saber as KPIs da startup, né? Eu acho tão bonitinho quando a empreendedora fala, não sei o que eu colocar aqui. Eu acho uma graça, de verdade. Eu acho a gente precisa estar preparada. Então, saber a receita na ponta da língua, né? Saber o percentual de crescimento mensal, quantos clientes vocês têm, LTV, CAC, esses números assim. Esse Lean Analytics também é um livro muito bom, tem muita informação. Super importante. Esse outro que eu indico aí, What's in a Term Sheet, The World's Most Irritating Not Quite Contract, eu quero montar um material aqui no i, assim, tipo, What's in a Term Sheet, sabe? Quais são os nossos pedidos comuns, o que tem no nosso Term Sheet, o que tem no nosso contrato de investimento, para fazer uma coisa bem visual, que eu entendo que nem todo mundo é advogado como eu, né? Então, muita gente não tem nenhuma familiaridade com essas informações e é importante ter para vocês se protegerem, né, ao longo da jornada aí de fundraising. E os principais desafios, né? Eu já falei um pouco disso, mas para encerrar, eu acho que existem os 3 principais, né? Isso tem uma pesquisa que mostra que esses são os 3 principais desafios que as mulheres indicam aí ao longo da jornada de fundraising, que é o First Impression Bias. Então, como eu falei, né? Preparo, a mulher está preparada a ter conteúdo. É muito comum, eu escuto muita história triste de empreendedora falando de um first impression bias, de perguntas enviesadas de homens, né, de tudo isso. Tem uma empreendedora que fez fundraising grávida, que assim, foi super difícil. Então, para a gente lutar contra os vieses, todos eles que existem, infelizmente, a gente precisa estar muito preparada. Não sei se é certo eu dizer que a mulher precisa estar mais preparada do que o homem, mas a gente precisa estar preparada, ter confiança na hora de falar, ter autoridade, né, ter conhecimento sobre a empresa. Então, esse primeiro ponto é fundamental. A questão da rede de apoio, né? A falta de uma rede de apoio. Eu tenho minhas dúvidas se falta essa rede para a mulher ou se a mulher não aciona a rede, se a mulher não consegue ter conhecimento da rede que ela tem. Porque a gente tem a mesma rede de apoio de contato que os homens, a gente só não aciona. Estatisticamente, a mulher faz menos networking do que o homem por milhares de motivos, né? Sabemos bem. Então, acionar essa rede.
pegar mentoria, peçam, cara de pau, sabe? LinkedIn, não conheço ninguém, mulher sênior que eu admiro, por favor, seja minha mentora, tô com uma dúvida nisso aqui, você me ajuda? Tenho certeza que, assim, tirando mulheres tipo Luísa Trajano, que não tem, coitada, né, tempo para esse tipo de coisa, mulheres do mundo real aqui, com certeza vão apadrinhar, vão abraçar sua causa e vão querer te ajudar em qualquer que seja a dificuldade aí no seu caminho. Organizações, diversos grupos, como Mulheres do Brasil da Luísa Trajano também, diversos grupos de mulheres que se organizam e se ajudam e que têm sempre mentorias, tem sempre mulheres super sênior palestrando e guiando, então procurem esses grupos. E criar sua própria rede também, né, de amigas, pessoas com pensamento igual, que estão passando pelo mesmo desafio, mas o dever de casa número 1 aqui é acionar essa rede. A mulher precisa começar a fazer esse networking que não é feito, porque a nossa vida já é difícil o suficiente. E principalmente na hora de captar, né, como eu falo aqui nessa questão da lente de gênero, a gente já tem muitos entraves, a captação normalmente sendo mulher, né, eu falei essa questão estatística. Meu filho entrou correndo aqui. Nós somos menos mulheres investidoras, né, então a jornada de investimento, a mulher vai encontrar muito mais homens. Buscar sempre, você como mulher, né, buscar investidores female friendly, ou então homens e mulheres, mas entender o investidor que está adequado ao seu estágio de maturidade, está adequado ao que você faz. Tem muito investidor, por exemplo, que não olha hardware, não gosta. Eu brinco que tem investidor que é alérgico a hardware. Então, se você é uma empresa de hardware, poupar seu tempo, né? Focar no que realmente vai dar resultado. Não tentar apresentar para essa turma que é alérgica a hardware. Coisas do tipo. Mas aqui falando na lente de gênero, tem bastante investidor que tem esse foco ESG, tem uma pegada de investimento responsável, tem uma pegada de gênero, gosta de diversidade. Então, descobrir quem são esses, né? Descobrir quem são esses investidores para ter um foco mais eficiente nessa jornada de fundraising e, de novo, cultivar esses bons relacionamentos, né? Falou uma primeira vez e estava too early, mantém contato, vai falando a cada 6 meses, não precisa mandar toda semana a atualização da startup, pelo amor de Deus, gente, mas a cada 6 meses, né, dá um alô, pô, cheguei aqui, cresci, olha esse número aqui, né? Mantém contato, é sempre importante e os investidores todos sempre vivem disso, né? Vivem de contato com startups, então vai ser super bem recebido. A gente tem que manter esses relacionamentos bem em dia. Acho que era isso que a gente tinha, né? Isso mesmo. E a gente pode abrir para perguntas, né, Caio? Isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Vou compartilhar aqui minha tela. Cadê? Aqui. Eu imagino que vocês estão vendo meus slides agora, certo? Agora sim. Beleza. Bem, galera, a gente tem algumas dúvidas aqui, alguns comentários, e aí eu vou trazer elas, se vocês quiserem dar uma olhada também lá na parte de Q&A, e aí eu vou perguntando algumas delas meio que conforme foram aparecendo ao longo da transmissão, né? Tipo, a primeira delas foi uma pergunta anônima, e ela trouxe alguma sigla, eu não estou tão familiarizado com a terminologia, mas vocês me ajudam, que perguntando se vocês apoiam algumas OS6, né, que também causam impacto em comunidades. Eu acho que talvez seria, se vocês têm algum programa de apoio para esse sentido, ou não. Vocês conhecem esse termo? Sim, o SIC. Posso começar falando, depois passo para a Fabi. No We, a gente, como eu falei, né, a gente não faz grants, então a gente faz investimento buscando retorno. É óbvio que a gente olha com muito carinho investimentos que têm um potencial impacto adicional, além do impacto de gênero que a gente já tem naturalmente, né? Então, projetos que tenham impacto são super bem vistos aqui, mas infelizmente a gente não trabalha com grants. O que eu posso falar que dentro da Microsoft existe a Microsoft Philanthropy, que faz investimentos via grants, só grants, eles não fazem investimento buscando retorno, é um pouco do oposto aqui da dinâmica do fundo, e a Microsoft Philanthropy, eles investem esses grants em capacitação, em projetos super legais de impacto, então com certeza bastante de OSI que cabe aí dentro dos critérios de investimento deles. Bom, aqui do Quintessa a gente também segue a lógica e os critérios de negócio de impacto, né? Então, necessariamente, precisa ser negócios que operam ali numa lógica de sustentabilidade financeira. Mas existem ali outros players que fazem o mesmo trabalho que a gente faz, né? De apoio e de gestão, que não é entrar no risco, mas sim estruturar a gestão, escalar, mas
ali na linha de organizações do terceiro setor mesmo, que aí eu posso passar depois. Beleza. Próxima pergunta aqui, e aí volta um pouco lá para as dicas do pitch deck que vocês deram. Que tipo de informação de finanças são as mais importantes para serem colocadas nesse pitch deck para um pré-seed? Começa aí, Fábio, eu comecei a outra. Boa. Então, quando a gente fala em pré-seed, eu acho que muito empreendedor chega aqui quando está preparado para captar, já mostrando ali uma série de KPIs que demonstrem tração. E eu acho que é importante o empreendedor entender que existem ali diversas fases e muitas vezes, antes de uma rodada seed, é mais importante mostrar para o investidor que você está com foco em validar o modelo de negócio, você entende as premissas que estão abertas dentro do seu negócio, do que necessariamente já mostrar tração em escala. Porque pensando ali na fase seed, para o investidor, ele está muito mais interessado em investir em um negócio que ele entende que ainda não está validado, mas que ele sabe que ele vai colocar o dinheiro para realmente o empreendedor conseguir terminar de fazer esse pitch de modelo de negócio, do que necessariamente colocar o dinheiro para tracionar algo que está cheio das suas incertezas. Então, primeiro eu traria esse ponto, né, de tipo, ali na linha de tipo, o que você precisa fazer, qual que é o seu próximo milestone, né, qual que é o seu marco de cada rodada. Normalmente, para pré-seed e seed, é fechar o modelo de negócio. Então, para não se preocupar tanto com mostrar ali tração e um growth rate de 10% ao mês. Mas essa linha, eu acho que em termos de KPIs e financials, existe alguns parâmetros. Existe um site chamado SaaS Napkin, que ele foi feito por um fundo de venture capital que chama Point9, que ele explicita justamente as métricas de cada um dos tipos de modelo de negócio. Então, Marketplace tem alguns KPIs específicos que são diferentes de um modelo SaaS. Então, eu acho interessante também olhar essas referências para entender, tipo, de acordo com o meu modelo de negócio, o que os investidores estão olhando normalmente. E ele também divide esse tipo de visão por estágio. Então, para uma fase seed, não necessariamente vou estar exigindo receita, mas para um Series A é interessante mostrar aí no mínimo 1 milhão de receita anual recorrente, no modelo SaaS, por exemplo. É isso, pegando o gancho aqui pelo fundo, né, que a gente olha pre-Series A e Series A, a gente olharia, além disso tudo que, né, no estágio mais early, a Fabi falou, a gente olharia receita, a gente já tem pelo menos um cliente, né, a gente esteja tracionando, já tem um cliente validado aí, um produto rodando, então a gente olha geralmente pelo menos uns 200 mil reais de receitas no primeiro ano, abrir o pitch deck, vamos tentar ver CAC, LTV, churn às vezes é bastante importante, a projeção aí, né, como é que está a projeção para crescimento, a taxa de crescimento dos próximos anos. Eu acho que, sim, nesse momento inicial é super importante a gente ver que o negócio está sendo validado, mas conforme o business já está se amadurecendo, se preparando para os rounds mais robustos, aí a gente foca bastante em tração e em como a gente vai alcançar essa tração. Bem, tem outra parte interessante que vocês deram a dica na apresentação, que é a gente tentar encontrar o valuation, né? Tipo, como é que a gente chega naquele valor? E teve uma pergunta da Natália, que foi o seguinte: como fazer o valuation de startup que ainda não gera receita? No caso de uma health tech, que ainda está na fase de testes clínicos. Então, qual seria o caminho, né, para tentar trazer pelo menos esse número aí? Bom, puxando daqui, realmente, quando você não tem faturamento nem track record, acaba sendo difícil você utilizar aquele método de fluxo de caixa descontado. Mas eu gosto sempre, quando o negócio está bem inicial, eu gosto sempre de sugerir você já começar por um limite. Então, vamos supor que você entendeu qual que é a finalidade daquela rodada. Então, você entendeu, putz, eu vou precisar de fôlego para 18 meses com essa equipe e o meu burn rate vai ser de 20 mil reais por mês e isso precisa durar 18 meses. Você já tem ali um valor para aquela rodada. Se for a sua primeira rodada, você sabe que, sei lá, se for um anjo, uma rodada anjo, que seria interessante você ficar nos seus 10%, você pode trabalhar um valuation considerando isso. Putz, eu tenho
essa expectativa de captação, né, quero captar tantos milhões, isso não pode representar mais do que 10%, logo, dividindo, você tem o seu valuation, né, seu valuation em post-money. Então, isso já é um limite para você entender que, tipo, o quanto que você precisa versus o máximo que você consegue abrir mão. Aí, eu acho que vale pesar também com benches do mercado. Então, vamos supor que esse exercício te deu um valuation próximo, sei lá, de R$1 milhão. Só que você viu várias startups parecidas captando rodadas anjo também por um valuation muito maior. Existe ali a possibilidade de você justificar um valuation maior porque outras startups existe evidências no mercado que podem justificar um valuation maior. Então, tudo isso é o que a gente comentou, né? Acaba sendo o valuation, oferta e demanda, vai ser muito de teste, de conversa, mas que eu acho que esses são dois caminhos que você pode seguir para começar esse primeiro, ter uma ideia inicial de valor de empresa. Bem, Marcela, você quer adicionar alguma coisa? Posso partir para a próxima? Não, falou tudo. Falou tudo, né? Beleza. Agora, pegando esse gancho a gente está meio que com dificuldade, né? Ou a pessoa estava um pouco com dificuldade de chegar no valuation. Tem uma outra dúvida que é um pouco parecida, mas eu acho que muda um pouco do viés, né? Da área de atuação dela, né? Então, é uma dúvida do Ridel, acho que assim pronunciei o nome dele, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Ele pergunta o seguinte: existe uma forma ideal de se fazer uma valuation de uma deep tech, uma startup fortemente de pesquisa, tipo, tá meio que pesquisando ainda, deve ser alguma, ele não deu detalhes da área que mas tem algumas áreas que demandam de muita pesquisa, né, para a gente chegar numa área. E vocês têm algum... Cara, eu diria que o caminho é esse mesmo, né? Eu focaria bastante nos comparáveis. Ele precisa ver quanto ele... Vamos lá, né? Calculou o burn dele, quanto ele precisa para X meses, e aí ele já sabe o tamanho da rodada dele. Quanto entra lá nesses blogs todos que mostram... Eu posso até mandar o link aqui. Mostram para cada rodada quantos % do capital você deveria abrir mão. Então, você sabe que essa rodada, para esse dinheiro que você precisa, você tem até X% do capital para você abrir mão. E olhar os comparáveis, né? Quais são as empresas de deep tech do mundo de pesquisa que você se compara? Como é que saem os valuations dela geralmente? Beleza. Você ia falar ainda, Marcela? Não, tá. Não, é isso. É que você falou, eu achei que tinha feito meio que uma pergunta retórica e continuar. Aí eu fiquei, tá, ela vai continuar. Foi uma pausa dramática para continuar. Pausa dramática, comigo tem. Beleza. Fabiana, você quer comentar algo? Tem uma outra pergunta? Não? Não, perfeito. Beleza. Agora, saindo um pouco de estágio inicial de Deep Tech, agora vem uma outra pergunta. Essa foi uma pergunta anônima, mas fala um pouco sobre pessoas que investem, investidores no geral, que pedem de volta todo o valor investido sem startup não receber investimento de terceiros após X tempo. Não, peraí, deixa eu ler a pergunta com calma, senão eu vou me complicar. Tá, investidores que pedem de volta, a pergunta é a seguinte: investidores que pedem de volta todo o valor investido se a startup não receber investimento de terceiros após X tempo, ou que direciona parte do investimento em consultoria para que eles escolheram. É algo comum no mercado? Se sim, pode ser negociável? Posso começar por aqui. Do nosso lado, isso é super comum, até porque o investimento em venture capital, ele no Brasil, muitas vezes é feito em formato de dívida, antes, né, uma dívida conversível, um instrumento de dívida conversível, por ser um investimento de natureza de alto risco, né? Então, o fundo por praxe, por exemplo, a gente faz investimentos em empresas que não estão em um certo estágio de maturidade ainda, em instrumentos de dívida conversível, dando um prazo para a empresa atingir X métricas de faturamento, ou seja, de faturamento de crescimento, para aí se intrigar a nossa conversão em equity. Isso é comum no Brasil, é comum fora, é super comum. E o modelo que a gente adota aqui, que também vem lá de fora, não é um modelo que a gente inventou, é um modelo de trazer diversas consultorias além da nossa,
né, para essa startup e viabilizar isso através do nosso investimento. Então, nosso investimento é de X milhões, um pequeno percentual desse investimento vai para a contratação de XYZ consultorias que a gente acredita serem adequadas aí para impulsionarem o crescimento da startup. Isso é um modelo super comum lá fora que a gente traz para o Brasil com o WE. Então, aqui, na nossa opinião, sim, é super comum. Essa é a segunda parte da pergunta, né? A primeira parte da pergunta, pegar o dinheiro de volta, isso é um pouco mais complicado, né? Depende do tipo de instrumento que você usa, mas sim, pode ser feito. Eu imagino que num cenário em que a startup não performe, e não necessariamente no cenário em que ela não receba outra rodada de investimento, né? Mas sim, pode ser feito, dependendo do instrumento de dívida usado. Antes da conversão, o fundo, por algum motivo, decidiu que não quer mais seguir com esse investimento, a empresa não chegou, não atingiu as métricas, pode sim pedir esse dinheiro de volta. Juridicamente, isso é possível. E é comum, e pelo menos vem a prática lá de fora, é factível. Só complementando a Marcela, também eu vejo quando a gente está para negociar essa forma de como que o investidor vai se relacionar com a startup, às vezes assusta, né, vir em formato de dívida em mútuo conversível. Mas muitas vezes é bom para o empreendedor, porque, principalmente falando de fundo, quando você entra uma empresa, né, no seu cap table, você não pode mais estar no regime tributário simples. Então, isso te força a saída, o que eu já vi muita startup, tipo, conseguir investimento, pegar investimento, aí converter, e aí tem todo um trâmite, assim, vai, sei lá, 200, 300 mil reais que antes ele não pagava imposto por estar no Simples, sai 300 mil reais da rodada para pagar o imposto que foi, enfim, começa a cobrar por conta dele estar no lucro real presumido. Então, força a saída do Simples. Então, por vários motivos, esse tipo de mecanismo é super interessante. Assim, às vezes a startup não está preparada ainda tributariamente para receber esse investidor no modelo tradicional dentro do cap table. Então, também considerar esses pontos. Beleza, gente. A gente tem, acho que uns 2 minutos agora para encerrar o evento. A gente tem várias perguntas, não sei se vocês viram aí, mas tem várias outras nos comentários. A Natália também agradeceu o comentário. Enfim, galera que estiver assistindo a gente aí, deixa um comentário aí para a gente falando o que é que vocês acharam do encontro. A gente está chegando aqui ao final dessa sessão. Fabiana, Marcela, muito obrigado pela disponibilidade e pela facilitação hoje. Foi bem legal esse bate e volta e as apresentações também, com os slides. Eu queria convidar vocês que estão assistindo aqui, para a gente acabar dentro do tempo, conferir os nossos próximos eventos da série. A gente vai ter uma sequência de 2 eventos em inglês, mas se alguém que estiver assistindo aqui não falar inglês, não se preocupe, a gente também vai ter legendas adicionadas nos eventos. O próximo evento que a gente vai ter vai ser no dia 26 de maio, vai acontecer às 16 horas, horário de Brasília, e aí esse a gente vai falar um pouco sobre o estado de VC, né, o ecossistema de Venture Capital em Latam e no Brasil. Depois, lá no dia 16 de junho, a gente vai ter um outro evento em inglês. Esse vai falar um pouco sobre fundraising, né, e rodadas de financiamento institucionais. Esses vai acontecer no dia 16 de junho, às 16 horas também, horário de Brasília. Todos os eventos, se vocês quiserem conferir mais e olharem lá no nosso calendário, estão disponíveis no site do Reactor, vocês podem acompanhar lá. Ao total, essa série feita em parceria com a Microsoft, IFC, WeFactory e WeVentures também, estão todas disponíveis lá no nosso Meetup e vocês podem acompanhar o calendário. São 12 eventos, tem evento até, se eu não me engano, metade de outubro. Vocês podem conferir lá também. Eu convido vocês também, se vocês puderem, dedicar 1 ou 2 minutos para responder uma pesquisa de satisfação dos eventos do Reactor. Para acessar o link dessa pesquisa, é só você se direcionar ao link ak.ms/reactor-pesquisa. Assim que você acessar o link, vai perguntar um código do evento que você está assistindo. O código desse evento em particular é o 13165, 13165. Eu estou até colocando esse código aqui no Q&A para vocês poderem acessar mais fácil aí. E é isso, galera. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês e eu espero ver vocês numa outra oportunidade.
Marcela, muito obrigado pela parceria de hoje, de sempre. Obrigada a vocês, gente, foi um prazer. Foi um prazer. Fabiana, prazer também, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada pelo convite. Valeu, gente. Vou encerrar o evento aqui na hora e boa tarde para vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.